Ansiedade, o paciente vai ter um quadro depressivo, o paciente pode ter um quadro de insônia, distúrbios do sono, distúrbios do comportamento do sono. O Parkinson não é só tremor, como a população leiga acha, né, que tremeu é Parkinson. Quanto mais diagnóstico precoce, não é que a gente vai evitar progressão, mas a gente vai tentar evitar uma progressão estimulando esse paciente à atividade física. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cuidado Idoso, o programa dedicado à saúde e bem-estar dos nossos queridos idosos. Aqui você encontra informações valiosas e dicas importantes para cuidar de quem você ama. Eu sou Juliana Fernandes e hoje temos uma edição especial sobre um tema que afeta muitas famílias, o Parkinson. E para nos ajudar a entender melhor essa condição e como podemos oferecer um cuidado mais eficaz aos nossos idosos, temos a honra de receber um especialista renomado na área. Ele é o Dr. Rafael Palomo Barreira, especialista em neurologia, médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Alfenas, a Unifenas, e possui uma extensa formação e experiência em neurologia pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos e São Paulo, além de diversas certificações e especializações. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso e eu quero começar tentando entender o que é o Parkinson e quais são os primeiros sinais que devemos observar nos nossos idosos. Olá, Juliana, tudo bem? Obrigado pela recepção, obrigado pelo convite. Nós Olá, ouvintes. Bom, o Parkinson é uma doença neurodegenerativa, tá? Ele pertence a uma classe de doenças aí neurológicas que a gente chama de distúrbio dos movimentos, tá? E é uma doença, como eu falei, neurodegenerativa, então ela é progressiva, né? A partir do diagnóstico, o paciente, infelizmente, vai progredir, tá? Os primeiros sinais que você perguntou são os sintomas não motores. Então, a gente divide alguns sintomas aí do Parkinson em motores e não motores. O Parkinson não é só tremor, tá? Como a população leiga acha, né, que tremeu é Parkinson. Então, ele tem um conglomerado de sinais e sintomas, né, entre eles o tremor. Porém, os sintomas iniciais mesmo, que a gente pode pensar em doença de Parkinson, né, ou uma síndrome parkinsoniana, são sintomas não motores. Então, o paciente apresenta aí até 10 anos antes do diagnóstico motor do Parkinson, alguns sintomas sutis. Por exemplo, né, ansiedade, o paciente vai ter um quadro depressivo, o paciente pode ter um quadro de insônia, distúrbios do sono, distúrbios do comportamento do sono, né? O paciente pode ter constipação intestinal, obstipação, pode ter também hiposmia. Hiposmia é a perda de olfato ou a dificuldade de sentir cheiro, sentir odores. Na pandemia a gente teve muito, né? Essa parte de não sentir cheiro das coisas após Covid. E uma das doenças neurológicas que é muito acometido o olfato é a doença de Parkinson. Então, são sintomas não motores da doença de Parkinson. Então, inicialmente, a doença pode se manifestar assim, e o paciente não vai saber que é o Parkinson ali de forma insidiosa, né? Mas, a priori, os sintomas motores, né, eles começam mesmo ou com uma lentificação dos movimentos, ou com uma certa rigidez, sempre assimétrica, não só de um lado, de outro, mas basicamente mais de um lado do que do outro, tá? E o tremor, também um tremor mais assimétrico, né? Mais de uma mão do que da outra. E existe uma predisposição genética para essa doença? Então, a predisposição genética está no meio de todas as doenças neurológicas e doenças, né, da humanidade. Né? Para você adoecer, eu acho que você tem que ter uma predisposição genética. Eu falo doenças neurodegenerativas. Porém, as formas genéticas hereditárias elas são mais prevalentes numa idade mais precoce. Então, idade essas para baixo de 20 anos, para baixo de 40 anos. Para baixo de 20 anos, a gente chama de parkinsonismo juvenil, de doença de Parkinson juvenil. Para baixo dos 40 anos, a gente chama de Parkinson precoce, né? Numa forma geral, o Parkinson ataca, né, digamos assim, a população idosa, né, que é a forma clássica.
Forma senil, que é para cima dos 65 anos. Mas não é incomum a gente encontrar a doença de Parkinson na casa dos 50 anos, que a gente pode encontrar também, que é o parkinsonismo clássico, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem algumas formas genéticas que podemos dosar esse gene, mas numa grande maioria das vezes é uma doença de Parkinson precoce ou juvenil. Hoje em dia, com a vida corrida que a gente leva, tem ligação a isso ou não? Não tem uma ligação direta, a gente tem predisposições, né, de fatores ambientais, não só genéticos, né? Então, há uma mistura de fator genético com fator ambiental. Fator ambiental, sim, o estresse, a falta de atividade física, o sedentarismo, alimentação ruim, né? Isso pode predispor, né, o paciente a evoluir, né, com uma doença neurodegenerativa, não somente Parkinson, tá? E quais os fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento do Parkinson nos idosos? Nos idosos, na forma clássica, né, na forma senil, né, do Parkinson, que é a maior, aí, cerca de 3,3% da população brasileira, 7 milhões de pacientes são afetados no Parkinson aí, mundialmente, né? E a gente vê que na década de 90 para cá, teve um ápice da curva de prevalência da doença de Parkinson no mundo, no Brasil. Então, isso se dá por fatores ambientais. E esses fatores ambientais, são, além do envelhecimento, claro, além da faixa etária, né, do envelhecimento maior da população, a gente tem maior taxa de senilidade no mundo, né, tá aumentando, mas os fatores ambientais que influem são exposição, né. Podemos ter alguns estudos aí com exposição a pesticidas, herbicidas, tá? Águas de poço, tem alguns estudos com isso, tá? Mas os fatores de riscos mais que a gente pensa, né, que precisa ser evitado, é o que eu falei, é o sedentarismo, a obesidade, a falta de atividade física, o álcool, né? Então, são fatores de risco para todas e qualquer doenças neurodegenerativas e doenças neurológicas, tá? Mas, de uma forma geral, alguns estudos mostram uma prevalência maior em pacientes com exposição a toxinas agrícolas, pesticidas, herbicidas e uso de água de poço, né? Então, tem alguns estudos relacionados a isso. Esse pessoal que vive na roça, então, teria mais chances? Teria, teoricamente, um maior acometimento, uma predisposição maior de fatores ambientais. Porque existe alguns estudos em relação a isso. E existe já alguma forma de prevenção? Prevenção volto a dizer, né? A prevenção é a gente ter uma vida mais saudável, fazer uma atividade física diária, se alimentar bem, evitar alimentos condimentados, alimentos que são industrializados, né? Evitar aí algumas substâncias, seja ela drogadição, álcool, né? O cigarro, tem alguns estudos até que o cigarro é protetor, mas não, o cigarro também é um fator de risco aí pro Parkinson. Eu vi essa semana uma notícia falando de café, que o café ele ajuda a combater o Parkinson. Então, o que eu disse, né? Tem alguns estudos que mostram como fator protetor o café e o cigarro, por exemplo. Assim como algumas doenças autoimunes, o cigarro foi dito como maléfico, outras doenças benéficas, né? Algumas outras doenças autoimunes aí que eu estou citando. Mas na doença de Parkinson, né, alguns estudos mostraram, né, que foram um fator protetor, mas não é isso que você vai ingerir em demasia o café ou sair fumando, não é isso, né? Claro que vai ser agressor ao seu organismo, que vai ter uma alteração pulmonar, alteração das vias aéreas superiores, envelhecimento precoce. Então, numa via, assim, vendo o paciente por alguns anos, isso é pior do que algo benéfico, né? E, doutor, como a progressão da doença, ela difere entre os jovens e os idosos? A progressão, ela é a mesma. A progressão, por se tratar de uma doença neurodegenerativa, é uma doença que, infelizmente, como eu falei, né, ela vai progredir, seja ela rápida ou mais lenta. Tem alguns pacientes que progridem mais lentamente. E
essas peculiaridades, como fazer uma fisioterapia, fazer uma atividade física aliada à medicação, o paciente vai conseguir tender a progredir um pouco mais lento, né? Mas os estudos mostram não uma terapia para evitar progressão, mas ser uma terapia sintomática, que dê qualidade de vida para o paciente. Então, seja ela um Parkinson mais precoce ou mais senil, inevitavelmente o paciente vai progredir. E quais são os tratamentos mais eficazes para a doença de Parkinson em idosos e como esses tratamentos eles podem ser ajustados para atender às necessidades deles? Então, acho que eu vou começar por trás, né? A gente tem hoje no SUS, né, as medicações carro-chefe, vamos dizer assim, padrão ouro para o Parkinson, a gente tem no SUS. Tá? Então, isso é um grande avanço, né? E até nas farmácias populares, medicações que são acessíveis a toda a população. Então, a gente se baseia o tratamento da doença de Parkinson idiopática, né? De forma clássica, vamos dizer assim, numa droga que chama levodopa, tá? Que é uma substância que vai fazer o papel da dopamina no sistema nervoso central. Então, o carro-chefe é a levodopa, não vou citar a marca aqui, mas é a levodopa mais uma outra substância que faz a inibição dessa levodopa no sistema nervoso periférico. Então, só atua no sistema nervoso central. Então, o carro-chefe é a levodopa, mas a gente tem outras medicações sintomáticas também, como o pramipexol, que é um agonista dopaminérgico. Então, ele vai atuar como a dopamina atua no sistema nervoso, né? Outras medicações também, outras classes de medicações que são para os sintomas parkinsonianos. Então, hoje em dia, ainda a velha e boa droga, que foi uma das primeiras ali, pioneiras, é o levodopa para medicação, como terapia medicamentosa, né? Claro que a gente tem terapias não medicamentosas que dão o mesmo conciliam. resultado? Não dão o mesmo resultado. A gente fala que é uma associação das duas, né? A doença de Parkinson, eu, pelo menos no meu consultório, né, assim como os meus colegas neurologistas, a gente indica uma fisioterapia, né, um exercício físico aliado à mudança de estilo de vida e o tratamento sintomático. Tratamento sintomático esse que vai deixar o paciente mais funcional, mas a gente vai ter que reavaliar esse paciente periodicamente porque ele tende a uma evolução. Então a gente tem que ajustar essa medicação. Esse período é de quanto tempo? Normalmente, no início do tratamento, a gente pede para o paciente voltar precocemente para a gente ver como que ele se deu, né, com a medicação. Se teve tolerância à medicação, ou seja, se ele aceitou bem essa medicação e também se ele começou a responder. Normalmente a resposta é rápida, então a gente dá um retorno precoce ali de 2 meses, depois se avalia em 3 meses, e depois a cada 6 meses a gente tem que constantemente reavaliar esse paciente. Dr. Rafael, e falando sobre medicamentos, o canabidiol, ele auxilia de alguma forma um idoso com Parkinson? Então, Juliana, como eu falei, o carro-chefe, né, hoje mundialmente aceito, né, e indicado com nível de evidência segura é o levodopa, tá? Que é uma medicação, vamos dizer assim, alopática, né, uma medicação referência para o Parkinson. Mas sim, a medicina canabinoide, né, os CBDs, né, os canabinoides, canabidiol com THC, sem THC, canabigerol ou não, é uma medicina já milenar que está vindo à tona no Brasil recentemente, né, e é muito usada e como adjunto, tá, nunca é a primeira escolha, é sim indicada para várias doenças neurológicas, como dor, como sono, como epilepsias refratárias, epilepsias específicas da infância, tá? Como Dravet, esclerose tuberosa de Morneville, Lennox-Gastaut, que são síndromes genéticas, síndromes específicas. Agora, na doença de Parkinson ou nas síndromes parkinsonianas, quando eu falo síndrome parkinsoniana, é um conjunto de sinal e sintoma parkinsoniano, que pode ser, né, o Parkinson, pode ser parkinsonismos atípicos, pode ser parkinsonismo decorrente a um AVC, pode ser parkinsonismo decorrente à medicação. Então, por isso que eu falo síndrome parkinsoniana. Mas na doença de Parkinson ainda não tem evidência científica para a gente usar como adjunto ou como primeira escolha. A primeira escolha jamais, né?
Como adjunto, a gente pode usar fases moderadas, avançadas, que o paciente não resolve alguns sintomas não motores ou sintomas motores, a gente pode usar off-label, mas jamais vai ser indicado de primeira escolha, tá? E os estudos que a gente tem hoje não são robustos. São os estudos que têm aí benefício um pouco aqui, um pouco lá, mas nenhuma evidência plausível para a gente usar de primeira escolha, tá? Então seria off-label, ou seja, uma medicação que a gente pode tentar para melhorar os sintomas motores, um tremor parkinsoniano, uma fadiga, um distúrbio do sono. Então, assim, o paciente, às vezes, do Parkinson, ele pode ter dor, ele pode ter sono. Então, a gente vai usar para esses sintomas, que daí sim tem evidência. Entendeu? O senhor já atendeu algum paciente que ele já chega lá pedindo para usar? Sim. Não só para doença de Parkinson, né? Para várias outras patologias, é difícil a aceitação. A primeira que é difícil a aceitação. E sempre eles querem uma medicação alternativa. Não que a medicina com canabinoide seja uma medicina alternativa, não. É uma alternativa da medicina. Então, ela está incluída no hall de medicações. Só que sempre ele acha mais natural, vamos dizer assim, né? Eu quero algo mais natural, não quero tomar medicação e tal. E vai ter que tomar a medicação também. Vai ter que tomar, exatamente. Se for adicionar um canabidiol, ele vai continuar tomando as outras medicações. Então, não tem só canabidiol, não tem. Então, não só a doença de Parkinson me chega perguntando, como as outras doenças. Por exemplo, paciente epilético. Chega, não, eu quero tomar canabidiol, quero tirar essas medicações. Isso não existe. Ele vai continuar tomando as medicações, os fármacos anticrise, que a gente chama, os anticonvulsivantes, né? Ele vai continuar tomando essas medicações. Mas a gente pode adicionar para tentar conter um pouco mais a crise. Então, nunca é o canabidiol sozinho. Tá? Porque a gente é muito de se automedicar. Então, Sim. não existe isso. Vai tomar o canabidiol, mas vai ter as outras medicações também. Sim. O Dr. Google, né? O Dr. Google, se a gente coloca lá tremor, a gente já tem câncer, né? Então, tudo que a gente coloca lá, dor de cabeça, já é um tumor. Não que não possa, né? Tudo tem que ser investigado. Mas acreditar muito na mídia, acreditar numa busca do Google, não é ser atendido por um profissional da saúde, né? Senão a gente fazia a nossa formação no Google, né? A gente não cursava 6 anos de medicina, mais 4 de residência, para a gente estar aqui falando com você. Exatamente. Doutor, e sobre os medicamentos, eles provocam algum efeito colateral no paciente? Se sim, quais são? Sim, os efeitos colaterais eu vou falar das duas classes mais usadas, tá? Que é a levodopa, né, mais benzerazida, ou levodopa mais carbidopa, e o pramipexol, que é um agonista dopaminérgico. Então, assim, numa maneira geral, no primeiro momento, ele não vai ter tantos efeitos adversos. Mas a longo prazo, quando essa doença começa a avançar, ter sintomas mais exuberantes, uma fase moderada ou até avançada, esse paciente vai precisar de doses maiores da levodopa. Tá? Falando da levodopa. E precisando de doses maiores da levodopa, começa a ter os efeitos adversos. Efeitos de flutuação, o paciente vai ter, ou seja, fica mais travado ou fica mais mais ativo com a levodopa, e pode ter o que a gente chama de discinesia. Discinesia é um distúrbio de movimento hipercinético. Então ele começa a se mexer. Em vez de ele ficar mais travado, ele começa a se mexer mais. E às vezes o paciente prefere ficar assim do que ficar travado. É um efeito adverso. É um efeito adverso até que a gente pode considerar nos critérios para submeter esse paciente a uma neurocirurgia, por exemplo, que a gente chama de DBS, Deep Brain Stimulation, que é uma estimulação invasiva, né, onde o paciente coloca um eletrodo ali, não que ele vai tirar as medicações dele, mas ele vai colocar um eletrodo para melhorar essa discinesia e melhorar também os sintomas do Parkinson. O Parkinson... Desculpa, só voltando aqui, o pramipexol, dos efeitos adversos comuns, principalmente em idoso, é alucinação visual, tá? E também a mania, né? A euforia, o vício em jogos, a perda de inibição. Isso pode acontecer com uma porcentagem pequena dos pacientes que usam pramipexol em doses um pouquinho mais altas. E o Parkinson, ele afeta a cognição em idosos, e como que esse afetamento da cognição não é só nos tremores? Como isso pode ser gerenciado? Certo. Antes um pouquinho eu vou complementar, acho que no início a gente não falou muito disso, né? O Parkinson, basicamente, estou falando dos sintomas motores do Parkinson,
ele é basicamente uma tríade, né, de sintomas. Então, a gente tem o tremor, a gente tem a bradicinesia. O que é a bradicinesia? É a lentificação dos movimentos. É a lentificação da velocidade e da amplitude dos movimentos. Então, isso é a bradicinesia. Esse é um sinal cardinal do Parkinson, ou seja, tem que ter bradicinesia para ter Parkinson. Não adianta ter tremor só, entendeu? Então, é uma associação. Exatamente. Tem pacientes que não têm tremor e tem Parkinson. Tem bradicinesia, aliado a um ou mais sintomas. Quais são eles? O tremor e a rigidez. Então, o paciente, obrigatoriamente, ele tem que ter bradicinesia, ele tem que ter lentificação dos movimentos, principalmente assimétrico, tá? De um lado do corpo mais do que o outro, aliado a um critério maior, que é o tremor ou a rigidez. Então, esses são os sinais clássicos da doença de Parkinson. Aí a pergunta sua sobre a cognição. A cognição ela pode sim afetar os pacientes com Parkinson, seja ela com comprometimento cognitivo leve, que é um comprometimento que o paciente tem um declínio, né, nos déficits na cognição, um declínio nos domínios cognitivos dele, mas ele continua funcional, tá, para suas atividades de vida diária. E seja ela também na demência por Parkinson. Tá? Então, a gente tem uma demência por Parkinson em casos mais avançados. O paciente ele pode evoluir, no caso avançado, com um declínio cognitivo aliado a uma dependência de terceiros para as atividades de vida diária. Então, ele começa leve, com sinais como depressão, ansiedade, que o senhor já comentou. Ele pode avançar e ir para o tremor. A demência pode causar morte também? Vou voltar um pouquinho. Não necessariamente é essa evolução, tá? Então, assim, a depressão, a ansiedade, insônia, são sintomas não motores que podem ser concomitantes à doença de Parkinson e também podem vir antes dos sintomas motores, que é o tremor, que é a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos e a rigidez. Ao avançar da doença, ele vai ter um avanço principalmente dos sintomas motores, mas em fases avançadas, ele pode sim evoluir com um quadro clínico compatível com demência. Então, a gente tem uma teoria que chama teoria de Braque, que explica isso, que a doença de Parkinson ela começa pelos intestinos. Então, começa fazendo uma depressão da dopamina no sistema nervoso central, porém, começa com sintomas intestinais, com a obstipação, e ela vai ascendendo. Conforme que vai ascendendo, vai pegando regiões dos cérebros específicas, que eu não vou citar aqui, que eu acho que o público não vai entender, mas regiões específicas do cérebro, e vai combinando com esses sintomas. Por exemplo, depressão, ansiedade, né? Insônia, tá? Distúrbio do sono REM, que a gente chama. E depois, conforme vai alcançando alguns locais específicos, outros locais específicos, como os núcleos da base e o mesencéfalo, que é um local que tem a dopamina, que é o cerne da doença de Parkinson, a gente começa a avançar e ter esses sintomas motores. Mais avançado ainda, começa na casca do ovo, que a gente chama do córtex, e esse córtex vai sendo atingido. Quando esse córtex começa a ser atingido, a gente tem um estado de demência. Doutora, e a pessoa que chegou nessa fase idosa, a vida toda foi independente, fez de tudo, como que o neurologista ele lida para criar uma estratégia que seja para ajudar os idosos a se manterem independentes? Essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma estratégia mútua. Eu acho que a gente tem que ter um apoio multiprofissional, né? Não só o neurologista vai fazer isso, mas também as cuidadoras, né, do paciente já com fase mais avançada. Isso a gente está falando de fase avançada, tá, gente? Os fisioterapeutas, né, nessa inserção, nessa melhora motora, tá? Mas, como eu falei, tem várias fases. Quando a gente fala de cuidador, fala de dependência, fala de demência, a população, os pacientes já ficam, né, mais com medo. Hoje a gente sabe que a doença de Parkinson, o paciente com doença de Parkinson pode ter uma vida legal com os sintomáticos que a gente tem, mas com essa rotina de acompanhamento médico para a gente dosar um pouquinho, aumentar a dose ou manejar as medicações para melhorar o conforto dos sintomas motores.
aliado à fisioterapia motora. E, claro, se ele tiver numa fase mais avançada, auxiliar os cuidadores com esses cuidados, né? Colocar as limitações do paciente, mostrar para eles que o paciente tem algumas limitações que vão ser inerentes da doença. Aí, falando de cuidadores, a pessoa está lá cuidando do idoso com Parkinson, que a gente imagina que não seja tão fácil. O cuidador, ele precisa de cuidado também? Ao lidar com essa doença? O cuidador precisa de auxílio, né, para entender a doença. Eu acredito que não só por parte do familiar, mas ele indo na consulta médica é algo interessante para a gente orientar, como eu falei, orientar o que pode melhorar para o paciente de doença de Parkinson, o que realmente ele vai ter, né, para ele saber que isso aqui é da doença, isso não é algo a mais ou a menos. Então ele precisa entender a doença também, assim como os familiares. Quando a gente faz o diagnóstico de uma doença de Parkinson precoce, em fase inicial, eu costumo sempre convocar familiares para a gente contar, porque é um baque. Isso é muito importante. Exatamente, porque é um baque você receber a notícia, né? Você receber a notícia, você tem Parkinson. Primeiro que a doença de Parkinson é uma doença que, quando a gente fala assim, diagnóstico definido, a gente não vai ter em vida. A gente não tem o diagnóstico da doença de Parkinson em vida, definido, só em anátomo patológico. Então, o que a gente tem é um diagnóstico clínico estabelecido. Então, a gente tem critérios diagnósticos para fazer o diagnóstico provável ou clinicamente estabelecido. E a gente tem exames de imagem para excluir outras causas, basicamente isso. Então, assim, isso é muito importante mostrar para a família, que a gente, às vezes, vai precisar acompanhar esse paciente, vai precisar acompanhar pelo menos um ano ali, para ver se ele não evolui com parkinsonismos atípicos, que são diagnósticos diferenciais. O que são esses? Diagnósticos semelhantes da doença de Parkinson. Então, a gente tem outras síndromes parkinsonianas, tá? Que a gente precisa sempre explicar para os familiares. Olha, até agora ele fechou o critério provável de doença de Parkinson. A gente vai acompanhar ele, vamos ver a resposta à terapia e vamos definir mais para frente, estabelecer clinicamente, porque a definição é só pós-mortem, infelizmente. Doutora, para a gente finalizar, eu já vi casos de que a pessoa com Parkinson, ela acaba se refugiando, assim, criando um mundo só dela, tem vergonha de estar entre as pessoas, né? É importante apoio psicológico para a pessoa que tem a doença, para os familiares também? Com certeza. Eu acho que eu esqueci de citar, né, mas muito bem citado. O apoio multiprofissional não é só de cuidador e fisioterapia, mas também o apoio psicológico, né? A gente sabe que o paciente, como eu falei, ele pode deprimir, ele pode ter ansiedade. Então, a depressão no idoso, a gente tem que ficar atento, né? Eu não sou psiquiatra, mas a gente tem que entender que a depressão no idoso pode estar concomitante a outras doenças, por exemplo, o Alzheimer e o próprio Parkinson, tá? Então, o apoio psicológico é perfeito, essa colocação sua, para os cuidadores e para o próprio paciente, que pode ter um transtorno depressivo ansioso também, inerente da doença, né? Ele pode ter inerente da doença, primariamente da doença, ou secundária à doença, né? Como você falou, se refugiar, ter vergonha de estar na rua. Mas os pacientes, de uma forma geral, com sintomáticos, eles ficam tão bem que eles falam, eu vivo com a doença de Parkinson, mas a doença de Parkinson ela não me assume, né? Então, eu controlo ela. Tem muitos pacientes que falam isso para a gente. Dr. Rafael, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite e deixar esse espaço aberto agora para suas considerações finais. O senhor atende aqui em Itapetininga. Sim. Quem está ouvindo a gente e queira marcar uma consulta, como pode estar fazendo? Eu atendo pouco aqui em Itapetininga, né? Eu venho a cada 15 dias atender aqui no meu consultório. Hoje em dia eu estou me situando em São Paulo, capital. Mas sim, eu tenho agenda aberta, tá? Para consultas aí, sim. Eu acho que o importante dessa conversa, né, do auxílio com o idoso, é esclarecer que o Parkinson não é só tremor, né? Nem todo tremor é Parkinson, podemos ter outros tremores também. Um que eu cito é o tremor essencial, que pode fazer diagnóstico diferencial com Parkinson. E também que o Parkinson ele tem um conglomerado de sinais e sintomas. É importante conhecê-los, né?
não só o tremor, também a lentificação dos movimentos, a rigidez, os sintomas não motores, a insônia, a irritabilidade, a fadiga, a ansiedade. Então, esses sintomas é importante os pacientes, não só os pacientes, os familiares, né, tenderem a reconhecer para ter um diagnóstico precoce. Quanto mais diagnóstico precoce, não é que a gente vai evitar progressão, mas a gente vai tentar evitar uma progressão, estimulando esse paciente à atividade física. Quando ele tiver um pouco mais disfuncional, a gente vai iniciar as medicações sintomáticas. Como falei, a medicação não é preventiva, não vai evitar progressão, mas vai auxiliá-lo nas atividades do dia a dia. É importante sempre consultar um especialista, né, neurologista clínico, para fazer esse diagnóstico, né? Qualquer dúvida, né, qualquer estigma da doença, considerar procurar um neurologista clínico. E isso a pessoa deve estar atenta a partir dos 40 anos? Uma idade média é 50 anos. Então, para cima dos 65 anos é a maioria, sim, é a maioria. 75%, mais ou menos, dos pacientes com doença de Parkinson vai ter acima de 65 anos. De 50 a 65 vai ter uns 25%. E para baixo de 40, 10%, que são aquelas formas Sim. que podem se associar mais a condições genéticas, né? Genéticas propriamente diz que a gente chama que pode dosar um gene específico. Mas uma média para a gente ficar atento com qualquer sinal e sintoma é 50 anos. Né? São 50 anos. Doutor, mais uma vez o nosso muito obrigada. Obrigado aos ouvintes, obrigado, Juliana, pelo convite. Nós que agradecemos. E, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Doutor Rafael, muito obrigado por aceitar nosso convite e vir aqui no Cuidado Idoso dividir conhecimento conosco. Tenho a certeza de que nossos espectadores aprenderam muito hoje. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube para mais conteúdos sobre a saúde do idoso. Ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe com quem também pode se beneficiar dessas informações. Nos vemos no próximo episódio do Cuidado Idoso. Até lá, cuide-se bem e cuidem dos seus idosos com muito amor e atenção. Feita pra